Aleluias! Santo é o teu nome, Senhor, e nós nos alegramos por isso, Senhor, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és cheiroso, Jesus. Nós te adoramos, nós estamos aqui nessa manhã para glorificar o teu nome, Senhor, e te dizer que tu és bem-vindo no nosso meio. Faça a tua vontade aqui nas nossas vidas. Faz a tua vontade, Senhor, conforme tu queres, Senhor. Tu tem poder, Senhor, para transformar, para mudar os casamentos, as vidas, os corações de pedra, transformar em carne, Senhor. Transformar num coração contrito, um coração quebrantado aos teus pés, Senhor. Por isso nós te adoramos com as nossas palmas nessa manhã. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluias! Obrigado Jesus. Então a gente é muito grato pela vida de vocês. A gente quer dizer que vocês marcaram as nossas vidas. Estendam suas mãos, a gente vai orar, abençoar a vida deles. Pai, nós queremos te agradecer pelo presente que eles são em nossas vidas. Talvez eles não tenham ideia, mas eles fazem parte das nossas orações, eles são especiais, são pontuais. E nós queremos que tu derrame ainda mais sobre ele, tua graça, tua proteção, o teu amor, o teu carinho, e que eles sejam ainda mais cheios e que venham transbordar daquilo que tu já tem depositado e ainda mais do novo de Deus, do novo do céu sobre a vida deles, que eles fluam no teu propósito. Nós abençoamos eles, a casa deles, os filhos, os netos, e que sejam derramar da tua presença nesses dias aqui, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, gente. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, seu coração. Meu Deus, muito longe. O que vocês estão fazendo aí atrás, gente? Você senta aqui, ó. Tá longe, né? Pode ter um casal bem que tá lá no fim do fim. Tá em disciplina, irmão? Fundão sempre é um perigo, desde sempre, né, irmão? Desde sempre. Glória a Deus, gente. Hoje, estar aqui e colocar algumas palavras hoje aqui sobre estar aqui com essa casa, pautado na aliança que temos com Telmo, com a Vive, com a sua casa, família primeira, e com essa casa ministerial. É até tão suspeito. Tem coisas que, às vezes, é chavão dizer que não tem palavras para a gente decifrar isso. E não tem mesmo. As coisas no Espírito, quanto mais no Espírito, menos capacidade você tem de tentar explicar as coisas que Deus faz no Espírito. E a amizade é uma coisa espiritual. Se tem uma das coisas que é espiritual, é a amizade. Por quê? Porque a amizade tem transferência. Cada vez que você tiver um novo amigo, você não vai ficar igual. Ou você piora ou você melhora, porque a amizade tem transferência. E nós temos uma amizade com essa casa. Muito forte. A gente não consegue explicar. A gente pode ficar 2, 3 meses sem se falar. Quando a gente se vê... O que é um amigo? Um amigo é aquele quando você se vê, não tem preliminar. Você não tem que fazer uma conversa antes e tal. Não, já chega, já liga o fio lá no alto nível e já está valendo. Sabe? Isso é um tipo de amizade que é de verdade. Então, para nós, realmente é uma alegria estar aqui. A Lulu disse que o Telmo manipulou e quando viu já estava tudo feito e a gente foi obrigado a vir. Mas eu quero deixar a Lulu dar o bom dia dela aqui, porque à noite ela vai ministrar. Bom dia, gente, a paz do Senhor. Realmente é extraordinário, glorioso estar nesse lugar. Foi aqui com casais. A nossa vida começou, né, amor? Isso é.
Quando ele falou que nós estávamos desde o primeiro, como diz o Telmo, pegamos na planta, irmão. Era um banhado, a gente aterrou. Mas glória a Deus, esse banhado está um lindo jardim, amém? Glória ao Senhor. E é muito interessante o que o Senhor vem fazendo comigo. E eu creio que não é só para mim, eu acho que são para todos. Lógico, para quem quer, né? Mas essa manhã, quando eu olhei para o Telmo e para a Viviane ali, eu disse: Deus, tu és engraçado. Deus é engraçado, gente. Eu sou uma pessoa... Quem estava aqui, os 4 retiros que a gente participou? Então, tem alguns aqui, alguns nos conhecem hoje ainda das redes sociais. Sabe que eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade para falar, ainda tenho, estou aqui tremendo, suando, toda gelada, mas hoje é corajosa no Senhor. Mas essas últimas 3 vezes que eu me ousei falar algo lá no Mevan Campinas e hoje aqui, na primeira vez, há 2 meses atrás, eu estava com uma amiga sentada na minha frente, a Roberta, que fala, gesticula, não sei quem conhece ela. Há uns 10 dias atrás, eu estava no culto de mulheres lá em Campinas também, estava a Nathalie Pinheiro sentada na minha frente, nervosa. Aí hoje, tá esses 2 aqui, amados. E eu disse: Deus, por que tu estás fazendo isso? Porque realmente são homens e mulheres que são referenciais, que já têm uma história, que já são uma expressão na nação, no mundo, né? Eu disse: Deus, como o Gideão, sou da menor tribo, da casinha lá de trás. Eu disse: Deus, tu estás me esticando. E eu oro ao Senhor, assim: Senhor, não me estica muito, que talvez eu arrebente. Ele disse: na minha mão, minha filha, você não vai arrebentar. Eu vou te esticar. Que eu subi aqui, de verdade, o meu coração começou a acelerar. E eu comecei a ficar nervosa, e eu conheço esse nervosismo. Eu digo: Deus, vai dar o branco tudo de novo, eu não vou conseguir falar. E vou passar vergonha de novo. E o Senhor disse: só vai. E eu creio que Deus quer fazer com muitos aqui isso. É esticar. E cada vez que eu pego o microfone nesses últimos dias, o Senhor tem me levado a falar sobre algumas palavras que Ele tem entregado a nós de 2 anos para cá. Desde 31 de dezembro de 2022. Eu estava num culto. Eu queria que vocês... Eu sei que o Senhor vai falar com alguns aqui. Em dezembro de 2022, dia 31, eu entrei no culto lá no Mevan Campinas. E nós, que somos os pastores, a gente pulando, dançando, cantando. E eu assim: Deus, tu não estás aqui. É só barulho e música. Só que a gente era os pastores, né? Daí ficava, né? Eu disse: Deus, tu não estás aqui, eu vou embora, mesmo que eu sou a pastora, tu não estás aqui. E eu comecei a orar ao Senhor. E ali dentro, né? Nós ali na frente cantando, e de repente o Senhor falou uma palavra no meu coração. E falou assim: não duvide. Só que Deus, Ele é muito interessante. Ele só fala uma palavra e não fala mais nada. E Deus, não duvidar do que, Senhor, do que? Só que daí eu sempre vou e falo para o Juscelio: ó, Juscelio, Deus disse uma palavra, não duvide. E em cima dessa palavra, a gente andou por 6 meses lá em Campinas, porque do lugar onde nós estávamos, isso foi dia 31 de dezembro, dia 4. A gente vendeu o prédio lá onde nós estávamos e nós tínhamos que sair em 30 dias. Só com 1.000 pessoas, você vai para onde? Quando o Juscelio falou para mim, eu comecei a rir. Isso foi dia 4. Eu olhei para ele e falei assim: Juscelio, o Senhor deu uma palavra 4 dias atrás. Não duvide. E comecei a rir. E dentro dessa palavra a gente caminhou e o Senhor fez milagres extraordinários. Extraordinários no nosso meio. Toda a igreja caminhou sobre a palavra. Não duvide. E eu sei que nessa manhã aqui você também vai começar a andar sobre essa palavra.
de não duvidar daquilo que Ele vai fazer. Porque nós já vimos o Senhor fazer, amém? Então, no seu casamento, ande só sobre os mandamentos do Senhor, permaneça sobre cada um deles e não duvide que o Senhor vai te transformar num discípulo poderoso na mão dele. Quando nós fomos para aquele templo que a gente está hoje, Telmo conhece, é um templo bom, bonito. Eu não sei por que o Senhor faz essas coisas com a gente, mas Deus deu algo muito bonito para a gente e tem um povo maravilhoso lá. E quando foi aquele primeiro culto, o Senhor me entregou outra palavra. E Ele falou medida. Eu disse, Senhor, medida. E já fui para o Juscelio, falei medida. O Juscelio olhou com aquela cara de paisagem. Medida. Medida. E eu entendi, não, eu tenho que aumentar a minha medida. Eu tenho que orar mais, buscar mais, jejuar mais. Tudo mais. Pensa numa coisa que eu tentei, gente. Não deu certo. Eu não conseguia jejuar, não conseguia orar, não conseguia meditar. E aí foram várias coisas acontecendo. Assim, Deus, eu não consigo aumentar a medida. Algum mês atrás, eu acho, 2 meses, Senhor, eu orando em casa, e o Senhor falou assim, Luciana, você acha que tem alguma condição de você aumentar alguma medida? Você acha isso mesmo? Eu disse, uau, não, Senhor, não tenho condições de aumentar medida nenhuma. Luciana, quem está aumentando a medida sou eu. Eu é que estou aumentando a medida. Você só tem que entrar naquilo que eu estou aumentando. Então, nessa manhã aqui, as águas vão subir, amém? Começaram a subir ontem. Agora, entre, porque Ele está elevando o nível da régua. Porque o Senhor, quando Cristo... Eu vou falar só mais um pouquinho, mas já vou entregar. Era o meu sonho. Pedi para ela parar. Um dia era o meu sonho. O Senhor vai aumentar as nossas medidas. As águas do Senhor, elas vão subir. Elas vão literalmente subir no nosso meio. Nós precisamos entrar dentro daquilo que Ele tem para cada um de nós. E uma das coisas que eu tenho entendido nesses dias, que está na Bíblia, está escrito, para nós mulheres. Por que o Senhor nos criou? Eu e você. Primeira coisa que veio na nossa cabeça, Ele nos fez para adorar Ele. Amém? Mas todo ser que respira adora o Senhor. Todo ser que respira. O peixe, tudo, as árvores, a natureza, tudo foi feito para adorar o Senhor. Mas eu e você, mulher, a gente foi feita para que um homem não esteja só. Para que ele não esteja sozinho. E que sejamos auxiliadoras idôneas. Essa é a lei da primeira menção na palavra do Senhor. E para nós mulheres, o Senhor quer que a nossa medida, que a gente entre nessa medida. Então, é olhar para aquilo que o Senhor deixou já pronto. Porque as obras do Senhor, elas já estão prontas para que eu e você andássemos sobre elas. Elas já estão prontas. Eu não preciso fazer nada. Então, a Luciana, ela quer que a medida dela aumente. Então, eu olho para aquilo que o Senhor deixou na sua palavra e diz assim, eu fui feita para que o meu marido não esteja só. E pensa numa criaturinha que não gosta de ficar só, gente. É meu marido. Então, eu deixo o Senhor aumentar a sua medida, você como esposa, nesse lugar. Porque aqui nós estamos no retiro de casais. Só que nós também fomos feitos... Jesus veio na terra para quê? Para manifestar o reino dele. Eu e você como casal, nós temos que sim, manifestar o reino dele na face da terra. Então, quando alguém passar na sua rua, ele vai poder olhar assim, ó, aqui mora uma família tão abençoada, tão gloriosa, essa família aqui é diferente. Você está manifestando o reino. Ah, amor, Senhor Jesus. A vovó está falando no microfone.
Isso, gente, é a minha riqueza. Depois o papai te liga. A vovó. Ser vó é a coisa mais gostosa da vida. E o homem? Você é sacerdote, homem. Você foi feito para governar sobre todas as coisas, sobre a sua casa, sua esposa. Ela precisa de segurança em você. Mas não no marido gritão, murmurante e chato, mas um homem de Deus. Não precisa ofender também. Ele é meio chatinho. E tá ficando velho, mas eu tô aprendendo a conhecer ele na velhice, gente. Vai dar certo. Aprenda a conhecer seu marido em todas as fases da vida. Mas é isso, gente. Que você não duvide daquilo que o Senhor vai fazer. Que você entre na medida dele. E tem uma última palavra desses últimos dias. O Senhor falou: desafia-me. E eu tenho falado: Senhor, tu podias pedir isso para todo mundo, menos para a Luciana. Porque pensa de uma pessoa que não tem esse ímpeto de desafiar, de orar, de guerrear, de tal. Não tenho esse. Eu vou indo todo dia no meu passo, ouvindo o Senhor, obedecendo, mas não sou aquela. E eu tenho já que eu não consigo desafiar a Deus, eu digo: Senhor, pode me desafiar que eu vou. Então, se deixe ser desafiado pelo Senhor. Então, ande realmente sobre aquilo que o Senhor deixou para que a gente andasse, que elas já estão prontas. E conforme nós vamos andando sobre a palavra de Deus, que já é um desafio, porque é totalmente diferente de tudo que esse mundo pode nos falar. E conforme nós vamos andando, nós vamos desafiando o Senhor para entrarmos em dimensões maiores nele. Amém? É isso, meu amor. Já preguei. Hoje à noite estou liberada. Glória a Deus. Cuidado ali. Pode levar. Por favor. Vamos orar, gente? Se você conseguir ficar de pé mais um pouquinho, em reverência ao Senhor. Chora labaca sorianda. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Pai, nessa manhã, Deus. Você que está aqui, quem deseja ser esticado pelo Senhor, quem deseja que as medidas do Senhor que Ele está aumentando, você quer entrar. E o Senhor, Ele tem falado: desafia-me. Desafia o Senhor pelo seu casamento. Desafie o Senhor pela sua empresa. Desafie o Senhor por uma situação que você não sabe como entrar nela. Comece a entregar algo para o Senhor maior do que aquilo que você já tem entregado até aqui. Muito tempo se falou em pagar um preço. Pague uma entrega. Uma entrega a Ele que você nunca fez. Talvez largar as coisas de Deus para pegar aquilo que é de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós nessa manhã, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Comece a orar, você que está aí. Nós nos entregamos a Ti como nunca antes, Senhor. Pai, que esse retiro, Senhor, seja um divisor de águas. Pai, que esse retiro, Senhor, nos leve a níveis maiores em Ti. Pai, que não ficamos só com águas pelos artelhos. Não, Senhor. Que a tua medida possa subir e eu possa adentrar ainda mais. Que elas cheguem até os joelhos, Senhor, e aos nossos lombos. E até que eu seja submergida pelas águas profundas do Senhor. Que eu seja levada, Senhor, por Ti. Que esse retiro, Senhor, seja, Senhor, a manifestação do Teu reino aqui nessa terra que tem sido lavada pelas águas, Pai. Pai, que seja uma manifestação gloriosa, aonde cada irmão e cada irmã foi passar aqui nessa terra. Pai, que no abrir da boca de cada um, Senhor, que saiam sim sementes, Senhor, que saiam a Tua glória, assim, que haja assim uma manifestação, Pai, do Teu reino sobre este lugar, Pai.
E que sejamos banhados, impregnados pelo teu amor nessa manhã, Deus. E que os teus anjos, a ordem de anjos, Senhor, que tem sido liberada para esse tempo, venha se manifestar nesse lugar, Pai. Pai, que todos os teus recursos, Pai, que foi entregue por toda uma eternidade para esses dias, sejam entregues nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. E que toda a honra e toda a glória, Pai, nós vamos entregar a Ti. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, fica à vontade. Louvado seja Deus. Que horas nós temos agora? Nós vamos até que horas aqui, Thelma? Vai ter umas 11h30, vai ter. Que horas que é o almoço? À tarde não tem nada? Então nós vamos embora. Mas eu soube, né? E agora eu... Ali para Lulu. Seus filhos estão ligando, às vezes. Agora é montoeira de neto e a gente está ligado direto. Irmão, só avô faz o que eu fiz, tá? Se fosse um pai fazendo, ele está fora da... Mas avô pode. Avô pode, cara. Não tem uma explicação ser avô, não. É uma coisa... Mas eu vi que a tarde é livre. Aliás, esse retiro, ele é bem livre. Cada um almoça onde quer, janta onde quer. Então, de verdade, não é piada, não. Se você precisar sair, se ter necessidade de sair, fica bem à vontade. Aí eu também posso ficar à vontade e ninguém fica devendo nada para ninguém, né? Eu sempre faço um acordo quando eu vou, né, ministrar. Sempre que eu posso, eu tento fazer um acordo com as pessoas que estão nos ouvindo. A gente combina. Eu não olho no relógio para não sentir culpa. Você não olha para não dar raiva. E no final isso vai dar certo. Dá sempre certo, Tela. Mas se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Como a Lulu falou, ela está muito carregada disso sobre a manifestação do reino, sobre o quanto que Jesus veio manifestar um reino. Quando ele pisava o pé em algum lugar, ele não dizia: é chegada a vós a salvação, ele dizia: é chegada a vós o reino de Deus. E um reino que não é desse mundo. Logo, ele, como ele mesmo fala em Lucas capítulo 17, não vem com aparência visível, não coaduna com tudo que a gente vê ou pensa no nosso cosmos aqui. Para a gente ter uma ideia, quando Adão e Eva caíram, que eles entraram em escuridão, quando eles ficaram cegos para as coisas do reino, porque Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência visível, e ele falou que o reino o reino dele não é desse mundo. Então esse mundo, para o reino de Deus, ele anda às cegas. E Gênesis capítulo 3, versículo 6 ou 7, se eu não me engano, fala que quando Eva comeu do fruto proibido e deu ao homem, a Bíblia fala com clareza: e ambos tiveram seus olhos abertos. Então, o homem ficou cego quando teve o olho aberto. Então, tudo que você vê com o olho aberto é cegueira para o reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. Então, o que é o contrário de fé? Tudo que eu vejo. Então, a realidade do reino é muito diferente. Jesus tentava conversar com as pessoas desse mundo, e ele dizia: vocês são de baixo, eu sou de cima. E a maioria das vezes que alguém fez uma pergunta para Jesus, a sua resposta nunca vinha em direção àquela pergunta. Ele falava uma outra coisa fora daquela pergunta.
Porque a resposta para aquela pergunta é falar outra coisa, é mais ou menos assim: Jesus, quanto 2 mais 2? Me explica sobre a equação de segundo grau. Aí ele vai te dar uma aula de português. Era uma coisa mais ou menos assim, quando perguntavam para Jesus sobre algo, ele respondia uma outra coisa que parecia... Porque a resposta para Jesus sobre matemática é português. Porque as coisas do reino dele não são desse mundo. Então, e ele veio nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, tudo a partir disso, a gente está sendo chamado, nos transportados para o reino de Deus. Então, pensar vidas sobre a partir do reino de Deus, pensar casamento a partir do reino de Deus, e pensar família a partir do reino de Deus, é um desafio para nós. E Mateus capítulo 11, versículo 25, vai dizer assim: por aquele tempo exclamou Jesus. Jesus não falou alguma coisa para alguém, Jesus não estava ensinando ninguém, Jesus também não estava perguntando para ninguém. Jesus exclamou. Brotou uma exclamação dentro de Jesus ao seu Pai. Algo brotou de dentro dele. E esse exclamar é no sentido de do lado de fora mesmo. Sabe? Trouxe para fora um clamor e disse: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios e instruídos desse mundo e revelastes aos pequeninos. Nós estamos vivendo dias e tempos de muitas narrativas, muitos conceitos. Você vai ganhar um bebê, tem um curso para quem está pensando em ter um bebê. E depois tem um curso para quem já pensou que vai ter o bebê. E depois tem um curso para quem decidiu, um curso para quem vai ter quando o bebê nascer. Tem um curso para ele dormir, um para ele acordar, um para ele ficar acordado, um para ele... É um universo de narrativas, de conceitos. Alguém já falou isso há 10 anos atrás, alguém já disse isso. Que uma criança aos 8 anos de idade tem mais informação que um imperador romano nos seus dias. Então a gente vive isso, e impactados por muitas falas. E Jesus trouxe um clamor de dentro dele e disse: graças te dou, meu Pai, porque o teu reino, o Senhor ocultou aos sábios entendidos desse mundo. Não passa pelos diplomas, não passa pelas nossas formações, não passa pela nossa capacidade intelectual, não passa pela nossa performance, não é nada que você possa medir do lado de fora, porque o reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vós. É algo invisível, é uma condição interior, é de dentro para fora, não é nada que passe. Eu posso respeitar a sua formação, posso respeitar todos os seus estudos, tudo isso vai ter algum lugar em algum momento. Mas um dia o apóstolo Paulo, ele trouxe o seu currículo e colocou na mesa. Não era pouco, diante dos judeus, era um currículo elevadíssimo. Paulo naquela época já parecia ser poliglota, mais de uma cidadania. Naqueles dias ali, se você fosse um judeu legítimo, você já tinha 50% de valor sobre a face da terra, pois Paulo tinha. Paulo era judeu. Mas também se você fosse um romano legítimo, de cidadania, você já tinha outros 50%. Paulo tinha a cidadania romana, Paulo tinha cidadania judaica. E dentro do judaísmo, Paulo tinha um conceito alto, e ele vai falando sobre a sua formação, criada aos pés de Gamaliel. Devia ser Harvard da época, é Harvard que fala? Harvard, uma coisa parecida com essa que todo mundo fala nesse lugar, que é uma universidade nos Estados Unidos, parece que quem estudou lá é melhor do que alguém. Enfim, cara, se ele passou lá, foi faxineiro, mas tá bom, não tem problema. Paulo tinha isso.
E Paulo não quis menosprezar isso. Paulo não quis dizer que isso não era nada. Mas ele resolveu por um momento pegar isso tudo e fazer uma comparação com conhecer a Cristo. Ele disse, isso para mim é refúgio. Porque não é que isso não tem valor, é o quanto que isso, o valor que isso tem comparado a conhecer a Cristo. Porque Cristo não passa por nada dessas coisas. Ele pode passar por lá, mas ele não nasce lá. Ele pode passar por lá, mas ele não tem origem lá. Isso é igual dinheiro, irmão. Pode passar em muito lugar, mas só nasce onde tem alguém trabalhando. O reino de Deus não é deste mundo. Ele não passa pelas demandas deste mundo. Sabe, um dia o apóstolo Paulo diz assim, eu tenho por certo que as tribulações desse tempo não tem por comparação ao peso de glória que em nós há de ser manifesta. Sabe o que é peso? Peso é uma coisa que você põe na balança para fazer medição. Então Paulo pegou as tribulações desse mundo e ele colocou numa bandeja da balança do lado de cá. E pegou o peso de glória que isso tudo pode revelar em mim e colocou do lado de cá. Disse, cara, não tem comparação. Não tem comparação. O peso de glória. Então, Jesus diz, Jesus olhou para o alto e disse, graças te dou, Senhor. Porque isso não está na mão dos entendidos desse mundo. Não está na mão dos sábios desse mundo. O Senhor entregou aos pequeninos. Eu disse, Deus, obrigado. Obrigado. Eu conheci um grupo de pessoas. Um grupo, sentaram comigo. Tentaram me convencer que se eu nunca tivesse ido a Israel, eu quase que não estava salvo. Quantos por cento dos crentes da população brasileira têm condições de pagar uma viagem para Israel, irmão? O evangelho ele vai caber em qualquer lugar. Porque ele passa por dentro do coração. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Então nós podemos ter cursos de casais. E temos. Eu tenho um livro que fala sobre isso. Mas se não botar e não mexer do lado de dentro. Eles revelaste ao pequenino. Porque isso é uma revelação. Do lado de dentro. Mas se você deixar me permitir, eu quero caminhar um pouquinho mais. Versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Uau! Aqui é o ponto. Esse é o texto a ser lido dessa manhã. Aqui é o texto dessa manhã. Você vai ler a Bíblia e você vai ver Paulo pregando o Evangelho. Você vai ver Pedro pregando o Evangelho, João pregando o Evangelho. E se você ler os livros, você vai ter vídeos de Billy Graham pregando o Evangelho. Vídeos de Catherine Coma pregando o Evangelho. E você pode entrar na internet hoje e ver o Thelmo Martinello pregando o Evangelho. Só que aqui nós estamos vendo Jesus pregar o Evangelho. Aqui não é alguém falando sobre ele, sobre a proposta dele. Aqui não é ele falando para mim, para você. O dia que ele apresentou o Evangelho para mim, o dia que ele apresentou o Evangelho para você, ele disse, vinde a mim, você que está cansado e que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para as vossas almas.
Então nós estamos num retiro de casais. Como ser um bom marido? É uma pergunta no retiro de casais, a mais óbvia. Como ser uma boa esposa? É uma pergunta no retiro de casais, a mais óbvia. No retiro de casais, a partir da Bíblia, no retiro de casais, a partir do Evangelho, porque hoje nós temos muitos encontros de casais, palestras, a partir de várias fontes, mas a partir do Evangelho. O que poderíamos falar para o marido, o que poderíamos falar para a esposa? O que eu diria para o Telmo entregar para a Viviane como marido? O que eu diria para a Viviane entregar para o Telmo como marido? Você tem o Evangelho? Alguém pode dizer que eu tenho. Está com medo, não é pegadinha. Coisa terrível é responder pergunta que alguém no microfone fez, né? Porque ele está sempre esperando você dar uma resposta lógica para ele dar um bote em você e passar vergonha na frente de todo mundo, mas não é o caso. Não é o caso. Quem aqui tem o Evangelho? Então, se você tem o Evangelho, você que é marido, como que você faz para ser um bom marido para essa mulher? Entregue para ela o que Jesus propôs para você. Descanso, alívio. Não regra. Não leis espirituais. Não teu frenesi evangélico que Deus disse, Deus mostrou, Deus falou. Isso, eu quero saber se isso dá descanso para a tua casa. Nós temos muita regra, entregamos pouco descanso. Ao passo que Jesus não me ofereceu regra. Ele me ofereceu descanso, Ele me ofereceu alívio. Como que eu faço para ser um bom marido? Entregue descanso para sua esposa. Como que eu faço para ser uma boa esposa? Entregue descanso para o seu marido. Como ser um pai no padrão do Evangelho? Entregue para o seu filho, para a sua filha, aquilo que Jesus propôs entregar para você. Eu tenho muitas regras para entregar para o meu filho, mas eu tenho pouco descanso e pouco alívio para trazer para ele. Estamos vivendo dias de muitos conceitos, muitas narrativas, pouco descanso. E Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, e sou. E ele não diz vós que estáis carregados. Por quê? Porque cada um tem que levar a sua carga. A carga eu tenho que levar a minha, você vai ter que levar a tua. Só que ele disse: eu quero te propor levar você a sua sobrecarga. Porque o que machuca a gente é a sobrecarga, não é a carga. Sabe, uma pessoa que está em sobrepeso, ela começa a ter problema nos joelhos, ela começa a ter problema na coluna, ela começa a ter problema no coração. E o médico olha para ela. Todos esses seus problemas, quer mudar o seu exame? Diminui a sobrecarga que está sobre você. O sobrepeso está impondo uma sobrecarga que está comprometendo todas as outras coisas. Sabe quando a gente vai ficando doente emocionalmente, doente mentalmente, doente espiritualmente? Porque nós estamos carregando as sobrecargas que Jesus disse: eu já levei ela na cruz para você e para mim. Tem uma história muito antiga, que por isso que eu levei 4 anos para vir aqui, para poder contá-la de novo, porque muita gente já não lembraria mais. Mas tem uma historinha de um senhor que estava sentado à beira do caminho, com aspecto cansado, suado, um saco grande ao seu lado, cheio de alguma coisa. E veio um homem com carro de boi e olhou aquele senhor, parou e disse: senhor, sobe aí. E aquele senhor disse: ok, obrigado. Pegou aquele saco, botou nas costas, mas com muita dificuldade. O homem perguntou: o que tem nesse saco aí? Ele disse: pedra. Só estou vindo buscar pedra que eu estou levando para fazer algo na minha casa. Sobe aí. O homem foi. Depois de 1 quilômetro, mais ou menos, tocando o carro de boi, ele olhou para o lado. O senhor ainda estava com o saco de pedra nas suas costas. Ele disse: senhor, pelo amor de Deus, eu lhe dei a carona para lhe ajudar. E o senhor está com esse saco de pedra nas costas ainda. E o senhor disse: não pode deixar. Os bois já estão carregando nós dois. Deixa que o saco de pedra eu levo. Quantos sacos de pedra que Jesus já levou na cruz e você ainda está insistindo em levar aí? E está fazendo a tua esposa ter que levar junto. Seu marido tem que levar junto. Seus filhos têm que levar junto. As sobrecargas que eu não entrego para Cristo,
nossa casa acaba tendo que carregar junto. Alô? E Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Porque uma vez que eu entrego a sobrecarga para Jesus, então eu vou poder cumprir aquilo que a apostila diz, aquilo que o curso propõe, aquilo que o retiro sugere. E Jesus disse: vinde a mim, vós estáis cansado e sobrecarregado. Então talvez de uma manhã como essa, não é o quanto que eu recebo, mas é o quanto que eu me esvazio, para poder carregar de fato, de verdade, aquilo que é minha responsabilidade. Recentemente o pastor Telmo esteve lá, Campinas, e eu sentei com ele e estava dizendo: Telmo, eu estou vivendo uma coisa difícil hoje, porque eu, aos meus 11 anos, aos meus 30 anos caminhando com o Senhor, pela primeira vez na minha vida, eu cresci, as coisas cresceram muito, as coisas que eu e a Lulu colocamos as mãos nos últimos 5 anos, elas foram crescendo muito. E pela primeira vez na minha vida, eu estou me sentindo maior do lado de fora do que do lado de dentro. Por isso hoje o meu trabalho é ser esticado, como disse a Lulu, é crescer do lado de dentro. Porque tudo que Deus te deu, Deus te dá. Se você não crescer mais do lado de dentro que do lado de fora, você vai trabalhar de empregado para aquilo que você é dono. Por isso que tem empresários aqui, cansados. Se a empresa cresceu mais do que você, você trabalha de empregado para ela mesmo sendo dono. E se a empresa passar por uma crise, você vai passar por uma crise. E se o seu ministério for maior que você e o ministério passar por uma crise, você vai passar por uma crise. Só que se o empresário do lado de dentro for maior do que a empresa do lado de fora, a empresa pode quebrar. Você continua, porque o empresário não quebrou. E eu falei, eu estou me sentindo pela primeira vez na minha vida maior do lado de fora que do lado de dentro. E como as coisas cresceram muito, a responsabilidade aumentou muito. E hoje é um desafio ter essas responsabilidades. Por quê? Eu tenho uma pergunta que eu tenho feito com Deus: Senhor, como aumentar a responsabilidade sem aumentar a preocupação? Porque a responsabilidade é carga, a preocupação é sobrecarga. O que adoece não é a responsabilidade, o que adoece é a preocupação. E quanto maior a preocupação, quanto mais a preocupação aumenta, menos eficaz você é em cumprir a responsabilidade. Menos eficaz você é em responder a responsabilidade. E ele disse: vinde a mim, vós que estás cansado. Isso não é um versículo para a gente evangelizar alguém que não tem Jesus. Ele não estava falando com os de fora, ele estava falando com os de dentro, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Uau! E aqui ressalta outro ponto. Aprendei de mim, que sou manso e humilde e acharei descanso para a vossa alma. Parece que alguma coisa está nos ensinando aqui. O que rouba o descanso? Porque se ele diz: aprende de mim, que eu sou manso e humilde, você vai achar descanso. O que rouba descanso? Não ser manso e não ser humilde. Perdi a mansidão, perdi a humildade, perdi o descanso. Porque não tem nada, não tem sobrecarga maior do que o orgulho. Não tem sobrecarga maior do que a falta de humildade. O orgulho é a minha maior sobrecarga. Quem aqui
Qual é o casal aqui que já foi deitar brigado? Apagou a luz. Um silêncio absurdo dentro do quarto. Mas os dois sabem que estão acordados. Quem sabe o que eu estou falando? Não consegue dormir. Por quê? Porque está brigado. E não consegue dormir porque está com raiva. E não consegue dormir porque está ofendido. Não consegue dormir porque está na birra da sua justiça própria e do seu orgulho. De repente tem um surto de humildade num segundo. E resolve fazer assim. Pronto. O outro já se vira, abraça, mas, cara, dorme um sono profundo. Porque nada tira mais o descanso que o orgulho. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. Não é o quanto de papéis eu sei que o marido tem que ter, mas o quanto de humildade para entregar descanso para a sua casa. Para entregar descanso. Eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir aqui. Todo casamento tem aquele ser humano, tem aquele cônjuge, que ele é bom de conversa. Ele é bom, ele pode estar errado como for, mas quando ele cai para o campo da discussão, ele ganha. A capacidade argumentativa é tão forte. E você sabe, quem é ruim, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Isso é uma frase que todos conhecemos. E ele está ali. Pode estar errado como for. Vai para a discussão, ganha, sai como certo. E sabe de uma coisa? Eu sempre, nessa hora, eu lembro, já falei isso em outro lugar. Sabe uma luta chamada UFC, essas coisas aí? Sabe essas lutas? Sabe o que eu estou falando? Tem uma situação ali que eles chamam de quando um lutador, ele finaliza o seu oponente. Finalizar é diferente de dar um nocaute. Finalizar é quando um lutador, ele consegue trancafiar o outro de um jeito que o outro fica imobilizado. Aí o próximo passo, ele vai promovendo uma dor. Chega uma hora que o que está sendo imobilizado não suporta mais a dor. Sabe o que acontece? Ele usa uma das mãos ou um dos pés que ele consegue mover e ele faz. Ele bate. Quando ele bate assim, o juiz entendeu. Eu estou entregando a vitória para o outro porque eu não aguento mais. É isso. Tem cônjuge que é assim. Pode estar errado como for, mas quando ele vai para a discussão, ele vai, estrangula o outro. Tá certo, você tá certo. Não, você entrega a razão para o outro. Por quê? Porque esse tipo de cônjuge prefere perder a discussão do que perder o descanso. Já esse outro que vive vencendo a discussão é quem tem mais dor de estômago, mais dor de coluna, mais dor de cabeça, mais dificuldade para dormir, porque vive certo, com a razão, mas não tem descanso. E não consegue oferecer descanso para a sua casa. Tem uma narrativa maravilhosa, mas não dá descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor, e acharei descanso para as vossas almas. E eu não sei se você sabe, eu penso que sim. Todo o evangelho, a proposta é que Deus queria entregar um descanso para o seu povo. A proposta do evangelho, Deus queria entregar o descanso, a terra do meu descanso, uma casa para o meu descanso. A lei do sábado é a lei do descanso. Pega isso dentro do seu espírito. Quando Adão pecou, o homem pecou. Deus liberou 4 sentenças sobre a face da terra. Uma sentença para a mulher, uma para o homem, uma para a terra e uma sentença para a serpente ou o diabo.
E para o homem foi: a partir de agora, em fadigas trabalharás, e com o suor do seu rosto comerás o teu pão. Uau! A maldição não foi trabalhar, a maldição foi a fadiga, a ausência do descanso. Por isso que quando Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido, o que se havia perdido? O descanso. Porque o que nos machuca não é o trabalho da realização, o que nos machuca é a fadiga. E às vezes a gente acha que se passar 3 dias num hotel desse, a gente recupera alguma coisa. Não, você recupera o cansaço do corpo, mas não a fadiga da alma. Quando a gente volta, ela está esperando a gente. Por isso que Jesus, quando ele vem pregar o evangelho, o que ele oferece? Descanso. Porque se ele vem entregar o que o homem perdeu, por isso que a lei máxima de Deus era a lei do sábado, que era a lei do descanso. E o homem agora, ele perdeu o descanso. Só que Jesus, quando ele veio, ele disse: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, o que o homem perdeu do descanso? Ele perdeu a humildade, porque o que traz descanso é a humildade. Põe isso dentro do seu espírito. Orgulho não é um defeito, orgulho é uma natureza que me rouba o descanso. Por isso que quando Cristo veio, Ele não veio melhorar a minha vida velha, Ele veio me dar uma nova vida. Tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne e porei ele dentro do meu espírito. Hoje, o que minha esposa sofre, ela não sofre a minha falta de amor. Amor eu tenho. Ela sofre a minha sobrecarga, a ausência do descanso que não me faz entregar para ela aquilo que Cristo. Mas se eu tenho Jesus, eu não consigo entregar descanso. Sabe o que eu entrego? Eu entrego regra. Quem lembra o versículo que estava lendo? Quem lembra o número do versículo que estava lendo? E acharei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você tem coragem de continuar lendo? Quem está com a Bíblia aberta aí? Quem tem Bíblia de papel ainda, irmão? Que é raiz aí. Tem um subtítulo aí na sua Bíblia agora, capítulo 12. Vai entrar o próximo versículo. Tem um título aí? E qual que é? Ele vai falar sobre o sábado, então ele não saiu do assunto. Ele quer falar sobre o descanso, então ele vai falar com o judeu, que o judeu entende sobre descanso. Pronto. E ele vai dizer: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram pães da proposição, os quais não lhe eram lícito comer, nem ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem maior do que os sábados. Se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não terias condenado inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uau! Jesus estava dizendo para eles, Ele está falando: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. Então, confronta eles. E eles disseram: você não guarda o sábado. Jesus: guardar o sábado igual vocês? Sabe, um dia que não faz muito tempo, um casal deu de presente para mim e para Lulu uma semana no spa. Disse: segunda a sábado, uma semana no spa. Rapaz, eu fiquei tão assim agradecido. Eu fui segunda-feira para lá com tanta expectativa. Cheguei lá, era um spa médico. Então Satanás estava me esperando lá, irmão. De manhã cedo, filho. Já fizeram os exames em mim. Café da manhã. Eu disse: isso é café da manhã?
Primeiro, não tinha café, tiraram o café. Irmão, não tem quem gosta de café e quem não gosta. Tem o viciado e não viciado. Eu gosto. E eu estou lá. Aquele negócio, o que é isso aí? Meu Deus, como é que é? Amor, como é que aqui, tudo lá era base de quê? Não, outro negócio que tinha lá. Depois eu soja. Uma coisa de soja. Acabava de comer, você continuava com fome, não podia o café. Eu não sabia, eu não estava preparado. De verdade, não é piada, eu recomendo para muita gente, mas eu não estava. Eu poderia ir lá, iria aproveitar de outra forma se eu soubesse a proposta. Claro, o casal de irmão ficou doidinho comigo, me viu estressado, disse, vou dar um presente para você. Só pode. Eles foram, foi muito bom para eles. Só que eles sabiam o que estava acontecendo. Eu cheguei lá, não estava. Eu estava em spa, para mim, eu chego até aquela montoeira de banho de água com sal. 6 horas da manhã, irmão. Eu fui para o spa, eu queria acordar às 10. Foi horrível. Mas eu cheguei. Primeiro café que eu fui tomar, o café você tomava aleatoriamente, sentava na mesa, uns com os outros, assim. Tinha um grupo lá, tinha toda uma pauta. Sentei com um homem, o homem sentou na minha frente. Não me deu bom dia. A primeira coisa que ele perguntou, você guarda o sábado? Já me subiu umas coisas aqui dentro. Mas eu tinha acabado de chegar. Eu não respondi nada. Aí ele começou a pregar sobre o sábado para mim. Quando ele acabou de pregar sobre o sábado, eu disse, o que trouxe o senhor aqui? Ele disse, cara, entrei num grau de estresse assim, tal. Chegou um dia, eu estava na rua, parei o carro, não sabia para onde que eu ia, como que eu ia, não sabia voltar para casa, não sabia que rua que eu estava. Ainda bem que tocou o telefone, era minha esposa, ela foi me buscar e tal. O meu filho não conseguia mais não sei o que, o médico falou que eu ia infartar, que já estava entupido. Aí eu vim para cá e tal. E ele perguntou para mim, e você? Por que você veio para cá? E eu falei, pelo mesmo motivo seu. Ele, sério? Você chegou nesse ponto? Eu disse, não, é porque eu não guardo o sábado. Ele disse, como assim? Eu guardo o sábado. Se você guardasse, você não precisava vir para cá. Você tem a regra do sábado, você não tem um descanso do sábado. Teu marido não precisa das tuas regras espirituais. Ele precisa que o teu evangelho entregue descanso. Sua esposa não precisa das tuas regras espirituais. Precisa que o teu evangelho entregue descanso a ela. Seu filho, sua filha não quer você dizendo isso é do diabo, isso é do inferno. É o quanto que o teu evangelho entrega descanso. Jesus estava dizendo para esses homens, vocês têm a guarda do sábado, mas vocês não têm o descanso. É muito misticismo, pouco descanso. Conhece um pouquinho de Jesus, fica enchendo o saco da família inteira. Pega esse pouquinho, transforma em descanso e entrega para sua casa. Não precisa muito, entrega em descanso. Ninguém quer a tua teologia, nós queremos o seu descanso. Coisa comum na igreja. Aquele cônjuge todo espiritualizado e o outro cônjuge. Aí não vai para frente. Daqui a pouco separa. Separa os filhos que aí com quem não é crente. Por quê? Porque não tem evangelho, mas tem descanso. Talvez tenha muito mais evangelho. Quantos estão comigo? Coisa comum acontecer na igreja. Sabe? Aquela esposa que tem um marido ímpio. Meu Deus, eu já falei isso, mas se você me permite, eu vou repetir. Ela tem um marido ímpio. Quanto que ela suporta daquele homem? Cachaça, mulherada, e ela suporta aquilo. Rapaz, ela se torna uma referência na igreja. De alguém que suporta Quando vem alguma irmã falar para a pastora, é o meu marido isso. Não, espera aí. A pastora já chama aquela irmã, conta a tua história para ela. E o problema da outra diminui na hora. Aquela irmã... Lá um dia o marido se converte. O marido vem para a igreja e diz, está todo mundo esperando um monstro.
Rapaz, 3 meses depois, está todo mundo apaixonado por aquele homem. E ela endemoniada. Rapaz, ela fica endemonizada agora. Por quê? Porque ela perdeu o status, a Nossa Senhora do autocompadecimento, ela perdeu aquele status. A autoestima dela é tão baixa, que tudo que ela tinha é aquele troféu de ter o marido lá no inferno e ela crente. Agora, o marido começa a ficar perturbado, porque sabe viver com o marido ímpio, mas não sabe conviver com o marido arrependido. Minha espiritualidade, se não entregar descanso, na espiritualidade é espiritualismo. Que seu filho espera que teu evangelho promova descanso, promova alívio. O que será que uma esposa espera? Que o evangelho desse homem promova alívio, promova descanso. Às vezes, por falta de evangelho, a gente não entrega descanso. Às vezes, em nome do evangelho, a gente não entrega descanso. Mas Jesus só conquistou a mim e a você, sabe por quê? Porque Ele nos entregou descanso. Você sabe como Ele chegou na sua vida. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Matrimônios que entregam descanso. E sabe o que Jesus diz? Humilde de coração. Por quê? Porque as coisas estão aqui dentro. Elas são de dentro do nosso coração. E Ele vai dizer no final, versículo 7, leia comigo. Se vós soubesse, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Às vezes, irmãos, entregamos tanto sacrifício. Mas Jesus, eu não quero teu sacrifício. Eu quero a misericórdia. Misericórdia, mansidão, bondade, amabilidade, é a misericórdia. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de se desviar do caminho do Senhor. Sabe, muitas vezes, Théo, alguém tem um acidente de percurso pecaminoso, quando o cara está ruim, às vezes o cara vai lá naquele amigo ímpio conversar com ele. Ele não está buscando alguém para alisar o seu pecado, não. Ele só está buscando alguém que pode dar que tem um pouquinho de misericórdia naquela hora e vai oferecer descanso. O Senhor está buscando em cada marido e cada esposa. Primeiro, vinde a mim, vós estás cansado, sobrecarregado. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Meu fardo é leve. Um evangelho cujo fardo é leve. Um evangelho cujo jugo é suave. Você sabe o que é ser jugo suave? Jugo, você sabe, aquela canga que põe sobre uma parelha de bois. Você sabe por que a palavra cônjuge é conjugo? Isso é cônjuge, é conjugo. Por isso que você está conjugado com essa mulher que está aí do teu lado. Por que é um problema quando um quer ir para um lado, outro para o outro? Dói pescoço, porque estão conjugados. E Jesus disse, até agora você esteve conjugado com você mesmo, com a sua vontade, com essa natureza caída, pecaminosa, afadigada. Mas eu estou te propondo, tome a mim meu jugo. Tome meu jugo, porque o meu jugo é suave. Suave, pastor? O jugo de Jesus é suave? Pastor, não é fácil andar em santidade. Não, ande em pecado para você ver. Servir a Deus servir a Deus não é fácil. Sirva o Satanás e depois me diga. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é sacrifício. Faça a sua. Faça a sua vontade, depois vem me contar. Transformamos a verdade em mentira e a mentira em verdade. Parece que servir a Deus é um peso. Ele falou assim, não, peso é a regra sem um descanso. No meu fardo é leve, o meu jugo é suave.
Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Tira essa sobrecarga que está colocando sobre a esposa, sobre os filhos. Põe em mim e você vai ter um evangelho que entrega descanso. Muita regra de sábado, pouco descanso. E quando eu falei para aquele homem, eu estou aqui pelo mesmo motivo que o Senhor, ele quase quis me bater. Porque se arrogava o direito de nunca, não sei lá quantos, ele falou quantos anos ele estava guardando o sábado e contava os sábados do ano que tinha guardado, eu não sei lá quantos que dava. E o Senhor disse, eu vos darei descanso, porque sou humilde de coração. Porque se não tiver descanso aqui no interior, não importa quanto que eu sei aqui, quem já leu Hebreus, capítulo 4, se você puder ler Hebreus, capítulo 3, 4, 3. Hebreus 3. Está na Bíblia. Eu vou junto com você. Hebreus capítulo 3. Eu não vou ler tudo. Vou ler só o 7, porque eu quero chegar no 10. 7. Assim pois, diz o Espírito Santo, se hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso, como foi na provocação no dia do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. O Senhor está dizendo, hoje, nessa manhã, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Porque se ele não entrar aqui, não importa quanto que aqui você se acha certo. Se ele não entrar aqui, não importa aqui o quanto que você se julga estar na razão. A voz não entra no ouvido. A voz é no coração. Se hoje ouvir a voz, não endureça o vosso coração, como fizeram no deserto. Ele está se reportando aquela realidade lá, e você sabe, versículo 10. Por isso, diz o Senhor, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? Meu Deus, alguém me ajuda. Erram aonde? Erram na teologia? Não erram no que passa aqui. Estes sempre erram no coração. Deixa eu ir com você. Eu juro que se você tiver um pouquinho de paciência comigo, é porque eu vou lembrando, e aí eu vou ficando doidinho. Eu vou achar aqui. Se eu não achar nessa tentativa, eu prometo que eu volto. Eu prometo que eu volto. Prometo que eu volto aqui. Eu queria mostrar para você, mas não achei. Agora, não tente procurar agora, porque senão se perde a Bíblia e eu, fica ruim. Mas quando o Senhor... eu lembrei. Eu acho que eu lembrei. Eu acho que eu lembrei. Ajuda esse homem. Isso. Êxodo 33. Êxodo 33. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faça subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graças aos meus olhos. Agora, olha Deus, Moisés falando com Deus: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Rogo-te
Moisés disse: Deus, eu clamo, me faça saber o teu caminho, para que eu te conheça. Onde que você conhece Deus? No caminho de Deus. Deus, eu quero encontrar o teu caminho, porque sabe quando você encontra uma pessoa no caminho, que você pode conhecê-la? Eu quero encontrar o seu caminho, lhe conhecer. E ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei. E eu te darei. O que você está fazendo? O que testifica que a presença de Deus está indo junto? A minha presença irá contigo e eu. Não é o quanto que está bem sucedido, o quanto que está rompendo do lado de fora, mas quanto que eu sei que a presença de Deus está no casamento. É quando tem descanso. E se a esposa diz: a presença de Deus está comigo, mulher, não está contigo, então me prove como? Oferecendo descanso. A minha presença irá contigo e eu. Só tem um jeito. Como? Qual é o medidor, Thelma? Qual é o medidor? Qual é o termômetro para saber se a presença dele está indo junto? Faça-me saber o teu caminho. Hebreus capítulo 3. Estávamos em Hebreus, vamos voltar para lá sem medo. Vamos ler Bíblia em nome de Jesus. Por isso me indignei contra essa geração. Ele disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Porque erram no coração, perde o caminho. Versículo próximo: assim jurei na minha ira. Assim jurei na minha ira. Alguém pode concluir o versículo? Não entrarão no meu, porque erro sempre no. Não é o quanto que eu sei do Evangelho, é o quanto de coração tem para responder para aquilo que eu já sei. Mais uma apostila, mais um curso, encher a cabeça e não ter coração. Vinde a mim, vós estás cansados. E sabe de uma coisa? Eu até consigo me segurar e me entregar a uma pessoa boa na igreja, no trabalho. Sabe, a gente segura. A gente chega no trabalho, o chefe, o patrão vem dar aquela, né? Aquela liberada de toxina. A gente segura a onda. Daqui a pouco vem um cliente, a gente segura a onda. Sai no trânsito, é xingado, a gente segura a onda. E aquilo vai enchendo as medidas. Quando chega em casa, se a esposa pedir para trocar o bujão, toda aquela carga pesada. Precisamos do Evangelho de Cristo. Sabemos se estamos no Evangelho dele, se tem descanso, se entrega descanso. Não é o quantas regras, mas é o quanto de alívio, o quanto de descanso. Juro, não entrarão no meu descanso. Mateus capítulo 13. Pode ser Marcos 4. Marcos 4. Marcos capítulo 4. Eu não sei, na sua Bíblia deve estar a parábola do semeador, é isso? Está aí, parábola do semeador. Vamos, o que é a parábola do semeador? É a conversação sobre o coração do homem. Porque Jesus, quando vai explicar, ele diz: a semente é a palavra de Deus. A terra é o coração do homem. Qual é a proposta da parábola do semeador?
sou eu ter um espelho para poder avaliar como está a terra do meu coração. Por quê? Quando o homem pecou, Deus trouxe uma sentença para a terra. Ele disse: por sua causa, homem, a terra agora vai brotar espinhos e abrolhos. Você acha que esses espinhos e abrolhos está falando dessa terra aqui? Não, está falando do coração do homem. Por quê? Deus fez um homem da onde? Fez da terra. Quando o homem se desconectou de Deus, essa terra endureceu e passou a dar espinho. E aqui o homem perdeu a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro culto. Ouça, pegue isso dentro do seu espírito. Quando o homem pecou, Deus disse: agora a terra por sua causa vai dar espinhos e abrolhos. O homem cultivava, porque Deus falou: o jardim que eu te dou, você vai cultivar. Então o homem era jardineiro. Adão cultivava o jardim. Meu pastor disse que o fato de Jesus ser confundido com o jardineiro é porque ele estava remindo a queda do primeiro jardineiro, na ressurreição ali com aquela mulher. Só que agora Adão, Telmo, ele mexia na terra todo dia, não tinha problema. Um dia ele foi, espetou, tinha espinho. Agora no cultivo dele precisa botar luva, agora precisa de enxada, coisas, porque não dá mais para botar a mão, porque a terra passou a dar espinho. Só que essa terra é o coração do homem. Imagina Deus vindo falar: estou doido para descer aí, mas não posso. Imagina um homem, Adão, indo falar com Deus: Deus, eu estou com um problema no meu cultivo. E o Senhor disse: não, Adão, você não está com problema no seu cultivo. Adão, cultivo vem de culto. O cultivo, você não consegue ter problema no cultivo. O cultivo revela como está o seu culto. Então agora, se o seu cultivo está espinhando, não é o cultivo que você quer arrumar. Você quer luva para você não se espinhar. Você errou o culto, você não errou o cultivo. O cultivo está revelando que você errou o culto. Como Deus? É porque se eu digo que cultuo o Deus da verdade, como que eu posso cultivar a mentira? Se eu cultivo um Deus de amor, como que eu posso cultivar outra coisa? O cultivo revela o culto, o coração do homem. E a parábola do semeador é o extrato do tipo de como um coração pode responder para a semente divina. O quanto que Deus pode aprofundar. E por isso que, se você olhar aqui, Jesus, eles vão perguntar no versículo 10, porque a parábola do semeador já aconteceu do versículo 1 ao 8. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, os 12, interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Uau! Ele está dizendo: olha, tem uma Bíblia para os de dentro, meu filho, e tem uma Bíblia para os de fora. Para os de fora eu vou falar em parábolas. Para os de dentro eu revelo os mistérios do reino. Só que ele vai mais longe. Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham se converter e achem perdão para eles. Você pode entrar num lugar desse, entrar e sair. Viu e não enxergou. Ouviu, mas não ouviu. E Jesus vai responder mais no versículo próximo. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as outras parábolas? Uau! Jesus está dizendo: se você não compreender a parábola do semeador, você não vai compreender nenhuma das outras parábolas. Porque a parábola do semeador é a matriz de todas as outras parábolas. Por quê? Porque ela dá para você um extrato, um termômetro, para você medir como está o seu coração com relação à semente divina que está querendo entrar aí. Por isso que vai falar de um solo pedregoso, de um barro endurecido, de espinhos e abrolhos. Vamos um pouquinho mais, você deixa a gente ir? Esse silêncio, estou com fome? Não, né, irmão? Tá tudo bem aí? Tá. Vamos pegar a parábola do semeador, explicada em Mateus capítulo 13.
Você veio preparado com Bíblia? Não veio? Põe aí. Versículo 11. Versículo 10. E se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Percebe que a pergunta lá dos discípulos foi: Senhor, o Senhor consegue explicar a parábola do semeador? Eu sempre gosto de brincar dizendo, porque lá em Marcos fala que eles perguntaram isso em casa, Thelma. É mais ou menos eles chegaram em casa, chamaram Jesus e disseram assim: mestre, sabe a parábola do semeador? A gente deu glória a Deus, aleluia, lá por causa do nosso status de apóstolo, mas a gente não entendeu nada. Tem como o Senhor explicar? Era só para manter o nosso padrão, a gente é apóstolo, mas a gente não entendeu nada. E ele explicou. E Jesus, quando termina de explicar, agora eles fazem outra pergunta, versículo 10. Então, por que ele fala em parábolas? Porque eles pensaram: se nós que somos apóstolos não entendemos, aquele povo lá está sem entender nada até agora. Por que o Senhor falou em parábolas? E Jesus responde: ao que respondeu: a vós outros dá a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Uau! Jesus está respondendo. Sabe por que eu falei em parábolas para eles? Eu falei para eles não entender. O Senhor quer dizer que o Senhor passou o dia todo lá falando uma coisa para as pessoas não entender? É isso mesmo. E ele vai responder por quê? Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para que não sucedam, que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o... Não é ver com os olhos, ouvir com o ouvido, mas entenda onde? E sejam por mim curados. O evangelho, ele não tem uma proposta de informar, mas de curar. Não é o quanto que eu sei, é o quanto que eu entendo aqui dentro. É quando que eu volto para casa e o meu casamento pode não fazer sentido aqui, mas aqui a semente do reino entrou. E agora o lado de fora vai ser mudado. Porque não vou impor regra, mas vou entregar descanso. E o Senhor está dizendo duas perguntas. Primeiro, eu falei para eles não entender. Por quê? Porque aos de fora eu falo por parábola, mas aos de dentro não. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, Thelma? Ele está dizendo assim, irmão: não se preocupe com eles que não estão entendendo. Se preocupa com você que está entendendo. Porque se você acha que a sua esposa não está entendendo, fica tranquilo, Jesus não espera nada dela, mas de você que está entendendo. De você espera. Seu filho não está entendendo, fica tranquilo. Jesus não espera nada dele. Jesus não espera de quem não está entendendo. Agora deixa eu lhe dizer, se você está entendendo, é porque já tem coração aí para responder. Então não retenha. Não retenha, eu já falei isso aqui, até mesmo na Aba Pai, vou responder aqui, porque me veio ao coração esse exemplo. No último retiro de pastoras que teve em Itajaí, em Balneário Camboriú, que eu cheguei lá. Eu vou falar isso rapidamente, eu já contei até a última vez, que eu cheguei lá e fui buscar a Lulu. Era umas 10:30 da noite. Só que não tinha acabado ainda, estava acabando. E era a sala lá no 12º andar, uma coisa assim. E eu cheguei na recepção. Eu não sei, o rapaz da recepção estava endemoniado. Cheguei com todo carinho, o cara me tratou de um jeito. Eu disse, me deu uma raiva, mas na hora já disse, eita, o retiro de pastores está acontecendo lá em cima. Isso é espiritual. Já esbarrei aqui com o reino do Espírito. Aleluia. O que eu fiz? Dei uma repaginada na minha educação e falei com mais carinho, com mais amor. O cara foi pior na segunda vez do que na primeira. Aí eu já... Mas eu entendi. Era algo no espírito. Aí eu fui mais fundo na minha humilhação e o cara foi mais fundo no pisar. Agora eu já estava com raiva porque eu tinha entendido, eu preferia estar na ignorância.
Porque do ignorante Jesus não espera nada, mas para você, de você que está entendendo. De você que está entendendo. Então dentro de mim eu falei, Senhor, o que eu tinha dentro de mim para honrar o teu nome aqui, o Senhor me permite, o Senhor me desculpa, mas esgotou o que eu tinha dentro de mim para entregar, para honrar o Senhor aqui. Agora esse cara chegou no limite. Eu vou acionar meu modo colérico aqui, ele vai, sim, eu preciso de 20 segundos para colocar ele no lugar. Eu já tinha decidido e agora deu. Só que no que eu decidi que eu ia falar, abriu o elevador, tinha acabado lá em cima, pastoras descendo, e eu vi quando abriu, 2 pastoras olharam para mim, já deram aquele sorriso, tipo assim, conheci o pastor Juscelio. Eu agora já estava com ódio, porque eu já tinha decidido que eu ia pecar, e agora eu não podia. Perdi 2 vezes. Resumo, aquele cara foi salvo pelo gongo, eu também, eu acredito. E aí até que estamos em casa, já peguei o Lu, fomos para casa, não era a nossa casa, o apartamento que eu estava em Itajaí, estava embaixo do chuveiro. Eu disse, Senhor, aquele negócio não estava embrulhado dentro de mim ainda. Eu disse, Senhor, eu quero me desvencilhar disso, estou até agora mal, eu quero poder dormir, que eu senti que eu não ia dormir direito. E parece que uma voz dentro de mim dizia, não é uma voz como está falando com você, é um sentimento dizendo assim, se você tivesse feito um barraco lá, para mim estava bom. Eu digo, Deus não fala assim, barraco. Eu disse, como? Mas algo dentro de mim dizia assim, se eu tivesse estourado, feito um barraco, chutado o pau da barraca, cada um tem o seu chavão aí na sua região, não teria sido problema para mim. Eu disse, como, Deus? E algo do Senhor levantou dentro de mim dizendo, você falou dentro de você para mim, que o que você tinha para entregar dentro do seu coração, para me honrar, tinha chegado no limite. Mas quando foi para honrar o seu nome, tinha mais para entregar. Tinha mais para entregar. Quando foi para honrar o teu nome, você segurou. Tem mais aí dentro para entregar. Você está entendendo? E está sofrendo porque está entendendo aqui, mas está se negando a entregar aqui. Vinde a mim, vós que estás cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Evangelho ainda é um novo coração, irmão. Não é o quanto que eu sei, é o quanto que eu me rendo. Pastor, mas eu sei que eu estou certo. Eu também sei, irmão. Isso só me dá razão, mas não me entrega descanso. E às vezes a gente, irmão, só aceita descanso se tiver razão. Sabe, os irmãos, os homens daqui, aquele cara que resolveu não espreitar a fila, vai pelo acostamento, e quando você vê que ele vai entrar, você acelera. E se ele conseguir entrar, que raiva, mas se você conseguir fechar, que descanso. O descanso que Jesus propõe é aquele cara entrar na sua frente e você continuar amoroso com a sua esposa que está do seu lado, continuar solícito com as crianças que estão atrás, que é capaz daqui a pouco eu estar grosso com a minha família dentro do carro por causa do cara que estava lá. Alô? Vinde a mim, vós que estás cansado. Primeira Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3. Versículo 1. Uma promessa gloriosa para a mulher. A esposa. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele não conhece, não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Não é que não conhece a palavra, é que não obedece. Está dizendo, esposa, se seu marido, mesmo conhecendo, não obedece, silencia. Você vai ganhá-lo sem palavra. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, seja porém o homem interior do coração,
unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim mesmo se ataviavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Não esperavam no marido, esperavam em Deus. Estando submissa ao seu próprio marido, como Sara fazia, obedecendo a Abraão, chamando-lo de Senhor. Uau! Então Deus fala para a esposa: minha filha, se o cara não está respondendo, sabe de uma coisa? Silencia, que você vai ganhá-lo sem palavra. Uau! Então a esposa, quando lê isso ou escuta alguém pregar sobre isso, o foco dela é silenciar para ver o marido mudar. Só que a promessa maior não é essa. A promessa maior vem agora, está aqui. Versículo 6, como fazia Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vos tornastes filhas, praticando bem e não tendo perturbação nenhuma. Quer dizer que a promessa, na verdade, não é o marido mudado, é você encontrar descanso, não ser perturbada, não ser ansiosa, não ser insatisfeita. Essa é a promessa. Mas sabe o que acontece então? A esposa, ela cala, olha para o marido, não mudou nada. Cala mais 3 horas, não mudou nada. Deus, eu estou calando, ele não está mudando. Não, mas o que eu quero te entregar é descanso. Eu não quero descanso, eu quero que ele mude. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não queremos descanso. A gente quer que o outro mude. Isso não é uma prerrogativa exclusiva da esposa. É o nosso mundo relacional. A gente não quer descanso. A gente quer que o outro mude. Senhor, eu quero descanso. Eu quero descanso, Jesus. Então para de exigir que o outro mude. Porque você vai precisar fazer uma escolha. Pode ser que o outro mude, mas se mudar, vai mudar a partir do teu descanso. A gente não quer descanso, irmão. A gente quer que o outro mude. Só que o Evangelho me propõe descanso. Porque eu não sei se o outro vai mudar. É aquela hora que você diz: Senhor, se vai mudar ou não muda, me dá o teu descanso. A gente ainda tem coisa para entregar aqui. Hoje tem uma proposta. Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, como eu tenho um chamado com você? Moisés: Senhor, como? Me dá uma prova, me dá uma maneira. Êxodo capítulo 4. Ah, meu Deus. Êxodo 4. Êxodo 4, versículo 3. Versículo 1, só para pegar o contexto, respondeu Moisés: mas como eis que eles não crerão e nem acudirão à minha voz? Pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele está numa discussão. Deus falou: eu te chamei, você vai ser o libertador do Egito. Não, eles não vão. Se eu falar para eles que eu sou o libertador, eles não vão acreditar. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu: um cajado. Então ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, ele pegou pela cauda, e ela tornou a ser cajado. Uau! Senhor, me dá uma prova de como que eu me movo. O que você tem na mão? O que o Senhor vai me dar? Não, eu vou trabalhar com o que está na sua mão. Não, mas se eu tivesse isso, se pudesse ter acesso, não, fica tranquilo. O que eu tenho para fazer contigo não está do lado de fora, não. Eu vou trabalhar com o que tem na sua mão. 5 pães, 2 peixinhos. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Coloca ele no chão. Virou cobra e fugia, e ia atrás dele. Moisés, ele disse: pega de novo. Ele pegou e virou cajado. Versículo 6.
Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão agora no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como uma neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no seu peito. E ele o meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne, limpinha. Põe a mão no peito, como está? Está leprosa. Põe no coração de novo. E agora? Está curada. Assim vai ser o que eu te dei na tua mão, meu filho. Dependendo de como estiver o teu coração, o que eu te dei vai ser para você uma cobra para te picar, ou um cajado para você pastorear. Teu casamento pode ser um cajado ou uma cobra. Mas isso depende de como estiver o meu. E sabe o que ele diz, Thelma? Agora virou cobra, pega pela cauda. Irmão, pegar uma serpente por onde? Você sabe. O Senhor estava dizendo: deixa eu curar o seu coração. Pegar na cauda está dizendo: se você não confiar em mim, pegar na cauda de uma serpente, vai ter que ter confiança em Deus. Porque tudo vai dizer que você vai se dar mal. Mas como um ato de um coração rendido, o Senhor vai fazer o que precisa. Então você está nessa manhã aqui, como marido, como esposa. Temos coisas tão boas. Dentro do Rio Grande do Sul, num momento tão difícil, a gente está vivendo um momento tão especial. Em dias de tantas igrejas difíceis, o Senhor tem nos dado a graça de ter uma boa comunidade de fé. Isso nos serve muito bem. Só que o quanto tem coração para responder. Talvez você está aqui, você é a pessoa que às vezes se considera ter mais evangelho que o seu cônjuge, eu não sei. Mas o quanto de descanso está sendo entregue. A minha presença será contigo, e eu te darei descanso. Vinde a mim, vós estás cansados e sobrecarregados, e eu darei, eu te aliviarei. Há muitas sobrecargas. Maior parte, irmãos, 90% dos embates que eu tenho com a minha Lulu, 90% deles, eu estou em sobrecarga. Não, pastor, mas isso aqui é legítimo. É legítimo, mas eu na sobrecarga não sei lidar com isso. Eu não sei trabalhar com isso. Se você me permite, eu queria orar com você. Mas gostaria que a gente refletisse isso junto. Não é o quanto que você se julga ser espiritual. É o quanto de autenticidade tem do Evangelho de Cristo nisso. Que entrega alívio, que entrega descanso. Descanso para o filho, descanso para a filha. Descanso para o ambiente em que você governa. Se você puder ficar de pé um pouquinho. O Senhor do sábado está nesse lugar. O Senhor do descanso está nesse lugar. E o Senhor disse: toma o meu fardo, que é leve. Uma vida com Deus, ela é sacrificial. Mas eu não posso chamar de pesado o que Ele disse que é leve. Pegue só um pouquinho na mão da sua esposa. Eu não vou pedir para falar, dizer que ama, beijar. Fica tranquilo que isso, nosso tempo já passou disso. Mas é só questão de você pegar a mão na mão da sua esposa, na mão do seu marido. E dentro de você
você liberar uma entrega no seu coração, de ser menos exigente, de entender que seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, até quando vão ser refém das tuas sobrecargas? Visto que o Senhor Jesus disse: pega a tua sobrecarga e entrega a mim. Entrega a mim. Muitas regras. Irmãos, ouça aqui para mim, olha o pastor Juscelio. Você sabe por que eu atendi o telefone da minha filha? Minha filha ligou com meu netinho, você viu? Thelma, sabe por que eu fiz isso? Primeiro, por causa da liberdade que eu tenho nessa casa. Mas eu fiz isso para curar o coração da minha filha. Ela vai contar para todo mundo: você acredita que o pai fez isso? Claro. Eu não deixava ela sentar no altar, porque meu filho não é melhor do que ninguém. Elas queriam ficar ali no cantinho, assim: não, senta lá. O filho dos outros não pode. Por que o filho do pastor Juscelio? Você não é melhor do que ninguém, você é igual. Não, irmão, pode. Sabe por que pode? Pergunta para mim: por que filho do pastor pode subir no púlpito? Pergunta. Porque é o lugar do pastor, é o lugar do pai, não é o do pastor. Filho fica onde o pai fica. O filho, ninguém pode tocar bateria, mas o filho do baterista pode. Por quê? Porque é onde o pai fica, não é o baterista. É onde o pai passa, deixa o filho passar. Então atendi, porque eu estou curando o coração da minha filha ainda, com 29 anos de idade. Estou curando dela, o pai, o boneco religioso, legalista que ela teve na primeira infância, arrancando de dentro dela, para ela poder desfrutar desse de hoje. Talvez hoje você quer ter um tipo de relacionamento com o seu filho, com a sua filha, você está mais amadurecido e não consegue. Por quê? Porque dentro do seu filho, da sua filha, está aquele primeiro pai, aquela primeira mãe. Agora eu preciso arrancar de lá aquele para ele poder desfrutar desse. Algumas pessoas chegam lá na igreja hoje e não conseguem desfrutar de um pastor que não vai cobrar nada, Thelma. Porque dentro dela está aquele pastor duro. Sua casa precisa de descanso. E o Senhor Jesus, quando veio até mim, até você, Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Se todo mundo vir aqui na frente, é claro que não vai caber. Então não quero convidar todo mundo. E não quero que ninguém puxe ninguém. Porque o marido não pode ser puxado pela esposa, nem a esposa puxada pelo marido. Mas se você entende que nessa manhã não tivesse ninguém aqui, só você, você ia dizer: Deus não errou, não precisava de mais ninguém, era só eu mesmo. Se você tem se pautado, talvez num peso, precisa trazer alívio para a sua casa, ter sido confrontado de alguma maneira no espírito, se você quiser sair do seu lugar, sozinho ou com a sua esposa, não, ninguém puxe ninguém, mas vocês têm os seus códigos. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Tem essa liberdade se você quiser. Tem essa liberdade se você quiser. E tem espaço. Se quiser subir aqui, se quiser aqui, vem aqui, me dá um abraço aqui em cima, vem cá. Espírito Santo, Pai, nessa manhã eu entrego a vida de cada homem, cada mulher que está nesse lugar aqui, que tomou uma decisão já lá atrás, Deus, meses atrás já, ou que foi pego na última hora, na vaga de alguém, seja como for. Eu oro para que fardos sejam trocados nessa manhã, que toda mentira, todo o engano saia, e a revelação da leveza do teu evangelho, da leveza do teu jugo, da suavidade do teu jugo, da leveza do teu fardo, venha sobre os teus filhos. Todo o cansaço, toda a fadiga, toda a força de estresse que tem se levantado e torturado esta casa, que tem roubado o descanso, que tem roubado o desfrute, que tem roubado a alegria, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, coloca a tua mão aí dentro, Senhor.
dentro do coração desse homem, dentro do coração dessa mulher. Pensamentos nocivos sejam arrancados agora, pensamentos hostis sejam arrancados agora. Toda procrastinação que impede a mudança, que impede a flexibilização, seja arrancada agora. Eu quero declarar, Senhor, a tua promessa se cumprindo, a tua presença, o teu Espírito, a moldura e a moldagem do teu Espírito. Espírito Santo, vem como óleo, Senhor, e amolece esse coração. Espírito Santo, vem como água, Pai, e lava esse coração. Espírito Santo, vem como um fogo, Senhor, e aquece esse coração nessa manhã. É como um encontro no Jordão, uma mudança, uma transição, um rompimento de uma realidade para uma nova realidade. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente ajoelhado, se você puder ficar de pé, por favor. Ouça você que está aqui. Minha esposa sabe, eu não tenho hoje uma teologia menor do que eu tinha há 30 anos atrás. Eu vivi uma experiência diferente de muitas pessoas, talvez. Eu me converti e em 2 anos o Senhor colocou a Bíblia praticamente inteira dentro do meu coração. E Deus fez um depósito, um download de Bíblia dentro de mim. O sofrimento não era saber, mas ter um coração para responder. Ter um coração para responder. Um coração que trabalhe aliviado. Sabe, Thelma, um dia Moisés subiu no monte. Ele estava com as tábuas da lei, Deus escreveu. Ele estava tão empolgado, Thelma, tão empolgado. Ele desceu lendo aqueles, que maravilha, que constituinte é essa? Uma constituinte que o céu escreveu. Ele disse, uau! Ele veio tão empolgado para entregar para o povo. Chegou lá embaixo, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Ele ficou com tanta raiva, tão irado, e disse, Deus, que é isso que vocês foram fazer? Ele ficou com raiva, ele quebrou a tábua. Ele se irou, ele quebrou. Só que daqui a pouco, o que ele vai fazer com esse povo? Deus, eu preciso. Isso aqui é que vai curar a idolatria do povo. Então vem cá. Agora Deus falou assim para ele. Primeira vez eu peguei a tábua e eu escrevi. Agora você traz a tábua e eu escrevo. Eu te pergunto, irmão. Aquela ira que Moisés manifestou foi a ira de Moisés ou a ira de Deus? Foi a ira de Deus ou a ira de Moisés? Moisés foi de novo, Deus falou, agora você traz a tábua. Deus estava dizendo, essa ira é tua, não é minha. Você está me representando de forma errada. Era zelo, era. Olhou e viu que a família podia ser mudado, era. Mas irado. Agora deixa eu te perguntar. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte com quem, irmão? E a tábua, a escrita, a palavra que ele trazia na mão era a palavra de quem? Quando ele se irou diante do povo, quem você acha que o povo pensou que está virado? Sua ira não revela a ira de Deus, é a sua. Não se ira em nome de Deus. Sua casa precisa do seu descanso, não da sua ira em nome de Deus. Mas num plano profético, a primeira tábua é Adão, que Deus fez e Deus escreveu. A quebra da tábua é a queda adâmica. Agora Deus está dizendo, você traz a tábua. Você traz a tábua do seu coração e agora eu escrevo. Deixa eu escrever no seu coração. Muda a tua teologia pela minha. Muda a tua razão pela minha. Agora você traz a tábua. A quem é a tábua? A tábua sou eu. Agora eu chego e ele escreve. Eu quero declarar que nesse retiro o Senhor vai escrever no teu coração coisas que vão trazer alívio para sua casa. Vão tornar mais suave as relações da sua casa. Não vai mudar a teologia. Vai mudar o coração. E que assim seja.
Em nome de Jesus, pastor Théo, por favor, sobe a igreja. Eu não sei quem é que vai pegar o microfone. Vocês aqui sabem, se não tirar o microfone da minha mão. Mas eu quero agradecer aos irmãos essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã. E que o Senhor nos dê um coração que entregue alívio para nossa casa. Em nome de Jesus. Faz outra vez. Faz outra vez. Como é que termina isso, pastor? Deixou o pepino na minha mão. Amém? Então, estendo as mãos aqui. Que o Senhor do descanso nos dê descanso nesses dias de retiro, em nome de Jesus. E que essa palavra que foi proferida aqui pelo pastor Juscelio permaneça em nossos corações por todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.